Olá, estamos de volta. Nós vamos aprender agora com esse vídeo como fazer os gráficos de y versus x, y versus t e x versus t pedidos no relatório para movimento parabólico. Pegando a nossa última tabela, que vimos que foram criadas, né, a partir dos dados do software Tracker, nós temos aqui uma coluna com o tempo, a outra na posição X, posição Y, e certeza do tempo, e certeza da posição X, e certeza da posição Y. Vamos começar com o gráfico de Y versus X. Precisamos informar, primeiramente, ao software Wesley Davis, que essas duas colunas aqui correspondem realmente às incertezas, porque, em princípio, ele não sabe disso. E essa informação corresponde, dentro da lógica do programa, a um erro, ou seja, um erro aos dados relativos a isso, né? Então, no caso do X, eu clico aqui de certeza da posição X, eu clico com o botão direito, vou em Set Columns e vou até aqui, ó. Como isso vai ficar no eixo horizontal, então é uma incerteza, X erro, né? Uma incerteza aqui, um erro no X. Clico agora com o botão direito na incerteza da posição Y, Set Columns As, e vou o erro aqui no eixo Y. Ok. A outro detalhe aqui é que, por padrão, só existe uma coluna com o eixo X. No caso aqui ela ficou designada para o tempo. As demais são todas do tipo Y. Então eu preciso, observe aqui, posição X está tipo Y, posição YY, incerteza do tempo Y. Para o gráfico de Y versus X, eu preciso dizer que essa segunda coluna aqui, ela vai estar na horizontal, né? A posição X é para que ficar realmente no eixo horizontal, no eixo X. Então clico com o botão direito, vou novamente no Set Columns As e digo que esse é um do eixo tipo X. Estamos prontos agora. Vamos selecionar as colunas que queremos fazer o nosso gráfico, Y versus X. Então eu vou selecionar o X, o Y, a incerteza de X e a incerteza da posição Y. Depois eu procuro o ícone aqui, né, onde está escrito lá em cima, plot, né, o gráfico, depende da versão se é português ou inglês. Clico nele e vai ter a primeira linha, aqui o primeiro item é line, o gráfico tipo linha. O segundo é scatter, né, que na verdade são símbolos soltos, sem conexão entre eles. Então eu clico nele, automaticamente o nosso gráfico vai ser gerado. Está aqui ele. Vamos tentar aqui ampliar um pouco, né? O nosso cursor ele tem que mudar de formato. Opa, aqui, isso. Então está aqui ele, mais ampliado para a gente trabalhar melhor. Observe que tem aqui ó, o título do eixo Y, do eixo X, tem o título do gráfico lá em cima aqui, e tem também de onde veio os dados do eixo Y. Então não preciso disso aqui. Então eu clico com o botão direito e corto isso aí. O título do meu gráfico é opcional. No meu caso, isso pode ser dado na legenda da figura. Isso você combina depois como é que vai ser esse detalhe com o seu professor. Mas no meu caso, aqui no meu exemplo, eu vou cortar esse título, eu acho desnecessário. Porque toda essa descrição você normalmente coloca
embaixo da figura, né, algum texto que você coloca lá embaixo da figura, que é chamado de legenda da figura, fazendo a descrição, o que corresponde a esse gráfico. Vamos modificar o título aqui do eixo Y. Dou um duplo clique, aparece essa janela de diálogo, eu apago isso aqui, Exit Title, né? E abro parênteses, coloco um M de metro, fecho parênteses, e eu posso mudar a cor disso aqui, né? Por exemplo, vamos escolher uma cor vermelha, né? Pronto, e posso também modificar a fonte, o alinhamento e outras coisas mais, né? Então, fecho isso, ok, faço a mesma coisa para cá, para o eixo X. Então, apago o X Title, né? Abre parênteses, metro, fecha parênteses, vou colocar obviamente a mesma cor, né? Por padrão, questão de organização, né? Vermelho, e dou um ok, e ok novamente. Pronto, está modificado. Agora vamos trabalhar com o layout do gráfico, né? O que é trabalhar com layout do gráfico? Um gráfico, para ficar com um padrão, né, científico, que o laboratório também ele lhe permite a você a trabalhar com coisas que no futuro você vai trabalhar com relatórios na sua profissão, ou você que vai fazer uma pós-graduação. Então esse laboratório, do Laboratório de Física A, também lhe permite a você já trabalhar com gráficos de qualidade, até mesmo qualidade de fazer uma publicação. Então, um gráfico de qualidade, ele requer o seguinte, né, a exigência dele, que tenha os 4 eixos, tá certo? E que esses tickets, né, fiquem para dentro. Então vamos fazer essa parte agora. Eu clico aqui, dou 2 cliques em cima dos números, aí vai aparecer essa janela General Plot Options, né? E depois nós vamos trabalhar com escala, que aqui tem escala, grid, axis e general. Então vamos para o X, que é o eixo, né? Vamos trabalhar com o eixo. Para colocar esses tickets aqui, maior e menor, para dentro, basta você vir aqui, ó, Major Tickets, Minor Tickets. Ele está para fora, vou colocar para dentro. Vou falar alguns termos em inglês, porque o meu software está em inglês, mas o seu pode estar em português, e você aí vai vendo qual é a equivalência. Ok? Pronto, eles já ficaram para dentro automaticamente. Então esse eixo daqui, em princípio, essa parte já está pronta. Vamos para o eixo X. Esse eixo é do left. O eixo X corresponde àquele que está lá embaixo. Então esse aqui é o bottom. Então vou fazer a mesma coisa. Colocar para dentro, né? Então automaticamente ele já foi para dentro. Vamos agora criar o eixo do topo e o da direita. Então aqui é topo, clico nele. Para mostrar o eixo aqui em cima, eu boto aqui Show, clico em Show, já está ele lá. Vamos descer aqui mais um pouquinho, tá vendo? Mas eu não preciso desses números, tá certo? Porque eles já estão aqui embaixo. Não preciso dessa duplicidade, fica um gráfico muito carregado, né? Então, como é que eu faço para tirar esses números? Basta clicar aqui, ó, Show Labels, então ele vai tirar automaticamente os números. E vamos agora colocar os tickets maior e menor para dentro. Está em Alt, vamos clicar em In, né? Certo? Aqui, clicado em OK. Vamos agora para o eixo da direita, que é o Right, e vamos fazer a mesma coisa. Mostrar o eixo, né? Tirar os números e colocar os tickets para dentro, né? Ok? E vamos dar um OK final aqui e vamos sair dessa tela. Pronto. Então o nosso gráfico está quase pronto. Precisamos fazer alguns ajustes. Por exemplo, podemos trocar o símbolo que está preto aqui por vermelho, já que adotamos o vermelho aqui no título do eixo. Então, tanto o preenchimento como o contorno, e você deve escolher a cor vermelha. E também nós podemos aumentar um pouco do tamanho do símbolo, não é? Então aqui, ó, size está em 3, vamos colocar, por exemplo, 5, e vamos aplicar, vamos ver como é que fica, tá vendo? Então, visivelmente, ele ficou, né,
bem melhor. Ok? Então vamos dar um ok aqui e vamos sair dessa tela. Bom, precisamos agora melhorar a aparência dele quanto a esses espaços, ou seja, para ele ficar mais ampliado na tela. Então o que eu faço? Aqui tem muito espaço, aqui também tem muito espaço, aqui embaixo eu mexo na escala. Então novamente eu vou aqui clicar na minha escala, né? E são esse aqui, ó, esse primeiro termo aqui. Ó. Então ele está partindo de menos 0,2. Se eu colocar em zero, alguns pontos próximos do zero, como também os erros, ele vai ficar cortado. Então eu vou colocar aqui, por exemplo, 0,05. E lá em cima está 1,2. Está muito? 1,2. Aqui eu posso colocar 1,1 e vamos ver como é que fica. Vamos aplicar isso aqui, né? Então já melhorou bastante. Esse gráfico ainda posso aproximar mais um pouquinho, vou colocar 0,5. Claro que isso vai depender dos seus dados, né? Então observe aí, está bem próximo, mas não está tocando, aqui também bem próximo. Está pronto. Vai depender dos seus dados, é claro, isso que eu queria falar, tá certo? Agora vamos para eixo de baixo aqui, né? Que eu boto, né? Eixo de baixo. Então ele está aqui, está começando em menos 1,2, tá certo? Tá bom. Agora vamos ajeitar esse lado direito de cá. Está indo até 0,2. Vamos botar 0,05. Vamos aplicar, vamos ver o que acontece. Ok, ótimo. Então, dessa maneira, o nosso gráfico está finalizado. Não esquecer de salvar, né? Sempre salvar o projeto. E depois você faz um print screen disso aqui e cola lá no seu documento Word para a realização, né, do relatório. No próximo vídeo vamos tratar dos outros gráficos, que é o Y versus T, né, e o X versus T. Observe que é uma coisa interessante, que aquela incerteza ela é representada por essa cruz aqui, que a incerteza no eixo em relação ao x, ela permanece praticamente a mesma. Ou seja, como a velocidade na horizontal está correlacionada ao movimento uniforme, então a incerteza na posição praticamente é o mesmo. O que não ocorre na vertical. Olha, observe que aqui praticamente isso corresponde ao diâmetro da bolinha, mas como a velocidade vai aumentando, o movimento uniformemente variado, acelerado, você vê que a incerteza, como a velocidade aumenta, você tem mais incerteza em determinar a posição da bola. Então isso aqui aumenta. Depois do primeiro choque, perde energia, aí você vê que aqui a incerteza desse ponto para esse, ela diminui, né? Diminui porque perdeu energia. E quando vai novamente subindo, a velocidade vai para zero, então você tem mais precisão na determinação da velocidade. Você vê que o gráfico ele fala muito essas coisas, né? E o outro aspecto, claro, que é evidente, que isso aqui é o gráfico que corresponde à trajetória do objeto. E o negativo é apenas uma questão de referencial. Espero que tenha ajudado você e que você tenha aprendido, né, a construção de gráficos. Até mais, na próxima aula de vídeo aula, né, do SIDs.